Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde, seja Boa muito tarde. bem-vinda ao podcast. Eu me chamo Vitória, sou aluna da Unifem, estou cursando o curso de administração e, juntamente com a Aline, a gente vai apresentar esse videocast. A Aline também é do mesmo curso que eu e hoje nós estamos recebendo a Renata Castro, que é coordenadora de atendimento do Sebrae e é formada em administração de empresas, com pós-graduação em gestão de projetos e empreendedorismo. Boa tarde, Renata, como vai? Boa tarde, Vitória, Aline, Letícia, professora Eliana, tudo bem? Um prazer poder ajudar vocês aí. O nosso tema do videocast hoje é a formação do negócio específico no MEI, né? O MEI, ele quer dizer microempreendedor individual, ele classifica como microempreendedora e pessoa jurídica. O objetivo dele, desde então, sempre foi reduzir os custos e o número dos trabalhadores informais, para facilitar esse processo, né? Renata, fala para a gente um pouquinho como que sobre as vantagens, né, de se ter um MEI, a sua experiência. Perfeito, Aline. Então, pessoal, antes de tudo, né, um Sebrae é uma empresa, tá, que estimula o empreendedorismo e promove a competitividade das pequenas empresas, tá, promovendo o desenvolvimento autossustentável dos pequenos negócios. Quando a gente fala de MEI, o MEI é um dos tipos de registro empresarial existente, não é o único, né? A gente tem aí outros portes de empresa que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. O Sebrae é parceiro do MEI, tá? É importante a gente frisar que o Sebrae a gente auxilia o MEI no registro, na baixa, na alteração, na declaração anual e principalmente na gestão da empresa, tá? O microempreendedor individual, né, como vocês falaram. Quem é o microempreendedor individual? É uma pessoa que trabalha por conta própria e se legaliza como pequeno empresário. É optante pelo Simples Nacional no regime de CIMEI, né, que está previsto no artigo 12 e 18 da Lei Complementar 123 de 2006, que é importante que vocês tenham conhecimento dessa lei, tá? E ele é um registro empresarial com limite de faturamento e outras benefícios e obrigações que ele tem que cumprir, ok? Vocês me enviaram uma relação de perguntas. Vocês querem seguir por ela? Como que vocês preferem conduzir? Sim, eu acho que ficaria melhor, que aí a gente tem um padrãozinho, né? Mais ou menos quantas pessoas são atendidas por vocês aí no Sebrae? Você sabe Em formar? Sete Lagoas, Aline, eu estava até fazendo, porque nós, né, esses dados eles estão disponíveis para qualquer pessoa acessar, né, no portal específico do microempreendedor individual, que hoje está dentro do gov.br, né? E aí você consegue extrair essas informações de lá. Eu busquei essa informação aqui atualizada, tá? Os dados de abril, para eu poder informar vocês. Só um minutinho que minha planilha está abrindo aqui, só para eu passar para vocês esses dados atualizados do número de formalizações de microempreendedores individuais no município de Sete Lagoas. Aqui a gente tem um saldo de formalização até o mês de abril. Foram formalizados 146 empresas, com saldo até agora de 727. Então, a gente fala, o quantitativo, Sete Lagoas hoje ela tem mais de 20.000 microempreendedores formalizados. Sim, é um número bem significante, né? Com certeza. Quais são os E, maiores desafios que o MEI recebe aqui no Sebrae? na verdade, o que a gente pode falar não é nem desafio, né? Assim, o MEI ele precisa entender que muitas vezes, quando eles chegam aqui no Sebrae,
eles já chegam assim, eles têm que ter consciência que eles hoje são empresários, que eles são pessoa jurídica, eles têm um CNPJ como qualquer outra empresa, né, porque eles mesmo formalizados, eles: "Ah, eu tenho um MEI". Então assim, eh, quando a gente fala de desafio, a gente precisa entender que a gente precisa trabalhar com esse microempreendedor individual a questão da gestão da empresa, né, porque ele precisa entender que o negócio dele é uma empresa, como qualquer outra, né, qualquer outro porte de faturamento, né. Então quando a gente fala de maiores desafios de um microempreendedor individual, é a falta de gestão, a falta de controle financeiro, né, dele compreender que ele é uma pessoa jurídica e por mais que ele não necessite de contabilidade, né, porque o MEI ele é isento de escrituração fiscal e contábil, ele mesmo pode realizar os seus controles, ele precisa focar na gestão. Então o maior desafio, ao meu ver, é trabalhar isso, né, esse pensamento, né, esse mindset, fazer ele mudar e virar o negócio dele de fato para um negócio, para a gestão do negócio. Trabalhar financeiro, marketing, pensar mesmo no crescimento desse negócio. E a maioria das vezes, né, que acontece, as empresas fecham, né, porque não teve uma administração correta, né, não conseguiu gerir bem o seu negócio. Sim, exatamente. São E dados aí, esse aí né, é de um grande mortalidade das empresas que o Sebrae vem, está disponível no site do Sebrae para consulta, né, a gente sabe que a partir do segundo ano se complica, porque a pessoa iniciou, ela não fez um planejamento adequado, ela não focou, né, na gestão, a princípio não deu tanta importância e isso vai prejudicar lá na frente. exato. E também é muito importante a pessoa, ver que tem algumas ferramentas que auxiliam ela, né, a ajudar a gerir o seu negócio, igual o Canva, né, que traz uma visão, né, de que do quais objetivos, né, qual que são as coisas principais que, a pessoa precisa ter na empresa, né. Isso mesmo, Vitória, perfeito. Né, a gente trabalha aqui as obrigações do meio, os benefícios com ele, da formalização e tudo mais, mas o foco principal do Sebrae é como eu disse para você, o Sebrae a gente tem um propósito de impulsionar o empreendedorismo para transformar vidas. Então a gente foca muito na gestão do negócio, né. Então a gente vai ter várias consultorias, cursos, oficinas, para ajudar esse microempreendedor individual. E deixa eu te perguntar, Renata, quando acontece, de ter que mudar a sua razão social do MEI, é um processo fácil? Isso aí tem como fazer? Tem gastos? Quando você fala de razão social, o MEI ele não consegue alterar a razão social. O que ele pode fazer é migrar para um outro porte de faturamento, né. Ele começou com uma empresa, como microempreendedor individual, é um faturamento de até 81.000, né, respeitando ali o mês de abertura, e ele não pode ter sócios, ele não pode ter filial, ele pode ter até um funcionário, né. Então, se esse microempreendedor, né, que bom, a gente o papel do Sebrae, né, quando a gente fala de trabalhar o desenvolvimento dos pequenos negócios, é esse, é também ajudar na gestão para que esse negócio hoje que pequeno, se torne uma ME, se torne uma EPP, no futuro, quem sabe, uma média grande empresa. Então, quando o microempreendedor, a empresa cresceu e ele precisa migrar para outro porte de registro, de faturamento, perdão, ele vai fazer a migração no mês de janeiro de todo ano, tá. E aí, nesse caso, ele tem que solicitar o desenquadramento e já procurar a ajuda de um profissional de contabilidade, porque nesse caso, ele precisa ter, ele já não está mais, desobrigado de ter contabilidade formal, ele precisa ter um contador, tá. Temos umas bastante pergunta, né? Quanto aos requisitos para aposentadoria do MEI. Como que funciona? Como que funciona? O MEI, Aline, ele vai conseguir se aposentar por idade, tá. E aí, no caso hoje, né, depois da reforma, né, da previdência,
No caso da mulher, ela tem que ter 62 anos e 180 contribuições, que são 15 anos. Não são contribuições como o microempreendedor individual. A gente precisa entender em que momento esse empreendedor está. Eu posso ser MEI e também trabalhar no regime CLT. Então eu já, né, já tenha contribuído, já tenho contribuições para o INSS. Então a gente tem que cada caso é um caso. Se o empreendedor está começando a contribuir de fato agora, são 15 anos com a idade, tá. No caso do homem, 65 anos, mais 240 meses de contribuição, são 20 anos. Se vocês quiserem me ajudar, meninas, com as perguntas, que aí eu não preciso ficar abrindo a tela aqui. Aham. A gente está falando assim, eu estou falando sobre algumas perguntas que a gente te mandou mesmo, Tá, essas perguntas que eu estou te perfeito. fazendo. A gente também tem uma pergunta que é questão de se atrasar o pagamento do MEI. O que que isso pode acarretar? Multa, juros, se ele precisar de qualquer auxílio, junto com o INSS, né, com a previdência social, ele pode ter problemas, né, então não é ideal que esse microempreendedor e ele paga valores fixos mensais, né. Ele vai pagar para o INSS 5% do salário mínimo vigente, ok, que hoje está R$ 60,60, mais um imposto municipal ou estadual. O MEI ele é isento de tributação federal, tá. Então a contribuição máxima aí para esse empreendedor vai ser de neste ano, tá, em 2022, R$ 66,60, porque 5% do salário mínimo, então sempre que o salário for reajustado, esse percentual acompanha. E uma questão, né, que a gente acha importante é que a Sim. formalização das empresas, né, é muito importante, né, porque aí se cria CNPJ, né, e aí a gente queria que você falasse um pouco quais são os benefícios da formalização do negócio, né? Quais são as vantagens e também, às vezes, pode acarretar de desvantagens. Uhum. Assim, eu não vejo nem como desvantagem, né, eu vejo como um benefício. A gente é igual eu disse para vocês, é importante a gente fazer um diagnóstico desse empreendedor, quando a gente recebe esse cliente aqui no Sebrae, para a gente entender o momento que ele está. Se de fato, ele nesse momento que não é formalizado, ele é um potencial empreendedor e quer formalizar o seu negócio, né, ou ele já tem uma ideia definida de negócio, às vezes já até está exercendo, que a gente chama aqui de candidato a empresário, já exerce essa atividade empresarial de maneira informal. Então eu não vejo desvantagens, porque o empreendedor, quando ele busca se formalizar, ele está pensando só na parte dos benefícios, né, do crescimento da empresa, dele como empreendedor, então não vejo desvantagens, né. Ele precisa cumprir as obrigações. O MEI tem uma série de vantagens, né, que a gente importante depois vocês, acessarem aí, buscarem mais, conhecer a Lei Geral 123, que trata especificamente do tratamento, diferenciado, né, com mais facilidade, sem tanta burocracia para os pequenos negócios do nosso país, e o MEI está incluído. Então, assim, ele vai ter uma série de benefícios. Ele vai ter o CNPJ, ele vai estar contribuindo com o INSS, ele saiu da informalidade, né, ele vai ter acesso a crédito, ele vai poder negociar com fornecedores. Então, assim, tem uma série de vantagens para esse empreendedor formalizado. Qual que é a diferença do microempreendedor MEI para uma microempresa ME? Tá, Aline? Quando a gente fala de diferenças, primeiro, tá? O microempreendedor individual é um tipo de registro empresarial com faturamento de até porte de faturamento de até 81.000 ou proporcional ao mês de abertura, ok? 81 é de janeiro a dezembro. Por isso que a gente fala que eles têm uma média mensal de 6.750, justamente para não exceder esse limite de faturamento ou proporcional ao mês de abertura, tá? Quando você fala para mim de uma ME,
são coisas diferentes, né, por isso que é importante esse microempreendedor ele entender a forma, o regime tributário e o porte da empresa dele, ok? Para ele se formalizar, porque são coisas diferentes, tá? Quando a gente está falando de porte de empresa, é diferente do regime tributário, da forma jurídica. Então a gente precisa entender essas diferenças, tá? Por isso que é importante fazer esse planejamento, entender forma, regime e porte. Quando você fala para mim de uma ME, uma microempresa, é o tamanho, né, a gente está considerando o faturamento, o tamanho da empresa considerando o seu faturamento. E aí ele vai optar por um regime tributário, diferente do MEI, que já é optante no CIMEI previsto no Simples Nacional. Uma ME, ela vai ser optante pelo Simples Nacional, ok? Ok. E Então, a ME, ela tem, aí no caso, como eu disse para você, o MEI é desobrigado de ter contabilidade formal, no caso da ME não, tá? E uma microempresa é uma empresa que tem um faturamento de até 360.000 ano, tá? entendi. Então, quando o MEI ele ultrapassa esse valor de 80 mil, ele vai ter que mudar, né, a sua categoria, sair do MEI para uma microempreendedor ME ou os ME, outros ME, microempresa. né? MEI é Microempresa. microempreendedor individual, ME, microempresa, e Aham, EPP é empresa de pequeno porte. entendi. Aí, se ele ultrapassa esse valor de 80 mil no ano, aí ele troca, né? Ele passa a Ele ser, tem que deixa de ser MEI. desenquadrar, porque ele excedeu o limite de faturamento anual, né? E aí ele sai do regime tributário MEI e vai optar pelo Simples Nacional, que é um regime para empresas que faturam até 4.800.000, né? Então vai compreender aí as microempresas e as empresas de pequeno porte. E o MEI, ele pode realizar qualquer atividade, todos os profissionais podem ter o MEI. Não, não, Vitória. O microempreendedor são 466 atividades permitidas para esse microempreendedor, tá? Então é importante, no ato da formalização, ele primeiro entender se essa atividade está prevista na resolução 140 do Comitê Gestor do Simples Nacional, porque ele não pode utilizar uma atividade que não esteja prevista. Se ele utilizar um CNAE, né, que é o Código Nacional de Atividade Econômica, que não está na relação das atividades permitidas para o MEI, ele provavelmente vai ter que optar por outro regime, que não seja o MEI, tá? Entendi. E o que acontece com quem se torna MEI e deixa de pagar as atribuições? Perde o seu CNPJ? Não perde o CNPJ, tá? Isso é uma informação muito importante e a gente orienta os nossos clientes aqui todos os dias com relação a isso. Por quê? Como a formalização ela é toda feita através da internet, esse microempreendedor ele pode se formalizar de casa se ele quiser, entendeu? Então, assim, eu realizei a abertura da empresa, não estou utilizando por qualquer outro motivo, realize a baixa da empresa. Se você não realizar a baixa da empresa, como eu disse para vocês, as guias elas vão continuar sendo geradas no sistema, gerando multa e juros. Fora que depois de determinado tempo, como tem acontecido, né, os órgãos fiscalizadores podem notificar esse empreendedor, eles podem ter essa dívida incluída em dívida ativa, né? Então é E então, importante que ele realize a baixa se ele de fato não for mais uhum. utilizar o CNPJ, não for mais precisar da empresa. E a baixa desse CNPJ é fácil? E vamos supor, caso ele consiga, ele queira, né, no futuro, abrir novamente, é possível também, né, com o mesmo CNPJ? Com o mesmo CNPJ, não. Ele vai ter Hum, que criar um novo CNPJ, porque o anterior foi baixado, mas ele consegue sim formalizar um novo CNPJ, entendi. tá? E como que emite
emitir as guias, os DAS, né? Que chama. Como eu disse para vocês hoje, a formalização, né, sempre foi, na verdade, que a gente está falando aí do microempreendedor individual, que tem mais de uma década de existência. Então, o microempreendedor individual, tudo relacionado a ele, as principais obrigações que ele tem é efetuar o pagamento da guia DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, que vai compreender ali a sua contribuição previdenciária, mais os impostos da sua atividade, que pode ser mista. Eu posso ter uma atividade de serviço e uma atividade de comércio, indústria ou transporte, não tem problema, tá? O microempreendedor ele pode ter uma atividade principal e até 15 secundárias. Tudo está disponível no portal. Abertura, baixa, emissão de guia, ele não vai receber essa guia em casa. Então, ele tem que, né, é responsabilidade dele acessar o sistema, emitir as guias, efetuar o pagamento das guias todo dia 20, que é a data de vencimento. Se ele não conseguir pagar no dia 20, ele tem que atualizar a guia, tá? Então, a gente fala de duas obrigações principais: efetuar o pagamento da guia DAS e realizar a entrega da DASN, que é a declaração anual de faturamento do MEI, desculpa, que ele tem que fazer uma vez por ano, de janeiro a 31 de maio, salvo aí esses períodos de pandemia e tudo mais, que esse período foi prorrogado. Mas a data é 31 de maio. Quem é MEI, ele pode realizar o parcelamento do DAS? Ele pode, Aline. Existem hoje alguns parcelamentos, né, que foram disponíveis aí da PGFN, da Receita Federal e tudo mais. Ele pode efetuar o parcelamento, sim. Não tem, né, nada que, mas a partir do momento que ele realize a adesão a esse parcelamento, ele tem que efetuar o pagamento na data correta, senão esse parcelamento vai ser cancelado. Mas ele pode sim parcelar. Ah, não, ficou claro, sim. A gente conseguiu ter um pouquinho de noção, né? Compreender essa situação de como que funciona o MEI, como que ele faz para abrir, porque a gente vê muita gente que não se formalizou porque ainda não conhece, né? Ele é uma ferramenta muito simples da pessoa se tornar MEI. E a gente tendo esse conhecimento, a gente pode repassar para as outras pessoas também, que estão começando agora, igual a gente faz vários, igual esse projeto integrador mesmo, a gente faz várias oficinas, várias coisas que a gente auxilia as pessoas também. Em O relação. curso de vocês, Aline, é de, Oi? desculpa, eu não perguntei. O curso de vocês é de administração? Administração, Ah, isso. Aí a gente perfeito. faz o projeto integrador com a professora Eliana, né? Aí a Uhum. gente está fazendo essas entrevistas, a gente está focando um pouquinho em cada empreendimento, né? Aí o nosso tema hoje foi sobre o MEI, né? Como que é a formalização, como que funcionam os processos, e a gente quis convidar uma pessoa, vocês teve a disponibilidade, a gente agradece também para poder falar um pouquinho como que funciona o MEI dentro do Sebrae, como que funciona. Se você puder fazer as suas considerações, falar um pouquinho para a gente. A gente Olha, Aline, o Sebrae é parceiro do pequeno negócio no nosso país, então, assim, que vocês precisarem de auxílio, de apoio, contem conosco, é o nosso trabalho mesmo. E, assim, é importante entender da formalização, é importante também vocês, como alunas de administração, de trabalhar também essa questão da gestão com esse empreendedor, né. Provavelmente aí vocês têm, não sei, um dia D de atendimento a esses empreendedores, né, ou potenciais empreendedores no com relação à formalização, né. E a gente sabe que é um número expressivo, que a gente vê que é um número crescente de formalizações, então a gente sabe que muitas pessoas, por causa do cenário atual, né, do nosso país, antes e até agora pós-pandemia, tem muito desemprego, muitas pessoas foram demitidas dos seus empregos, muitas pessoas ali precisaram de fato, para manter essa contribuição previdenciária e sim exercer uma atividade, porque eu preciso de uma fonte de renda, porque eu estou desempregado. Então, assim, o MEI, ele foi muito benéfico para essas pessoas, entendeu? Então, assim, eu acredito que é um número que não vai parar de crescer, até mesmo agora, pós-pandemia. Muitas empresas que eram de porte maior, né, um faturamento maior, migraram para a condição de MEI,
porque, né, a gente viu aí o cenário de crise e tudo mais, muitas empresas tiveram muitas demandas e outras não. Então eu era grande, eu tive que voltar, eu tive que regredir. O MEI me ajudou nisso, né. Então a gente tem os 2 lados da moeda para a gente sempre trabalhar. E a gente tem que ver isso pelo lado positivo, né, porque uma empresa formalizada gera emprego, gera renda, eu estou contribuindo com o desenvolvimento econômico local da minha cidade, eu estou gerando emprego e renda para a minha cidade. Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês, o que vocês precisarem de outras informações, no nosso site tem bastante material relacionado ao MEI, cartilhas com passo a passo de formalização, com passo a passo do cumprimento ali das obrigações, né, estamos aqui em Sete Lagoas, hoje no 7º andar do Cicobi Credit, aqui na Praça Barão do Rio Branco, número 170, 7º andar. Nosso atendimento, funciona presencial de segunda a sexta, o que vocês precisarem, nós estamos à disposição. A gente também gostaria de agradecer, né, sua participação. A gente estava querendo reunir com você para saber mais sobre essa questão do MEI, igual a Aline falou, e Sim. também vai ajudar bastante pessoas, né, que quiser assistir esse videocast, ajudar as pessoas com perguntas simples, fácil de responder, e que também o site do Sebrae, né, disponibiliza tudo de fácil acesso, né, e isso ajuda com que as pessoas consigam, hoje em dia, né, abrir seu negócio e começar, né, ou então, igual você falou, né, infelizmente, com esse cenário de pandemia, teve empresas que diminuíram, né, mas que também não deixaram de fechar seu negócio, né, diminuiu, mas não fechou, graças a Deus, né. Diminui o faturamento e agora eles vão voltar a crescer, se Deus quiser, todos os negócios do nosso país. Isso, exatamente. É Bacana, isso, a gente meninas. queria Muito bom. agradecer também a participação da Eliana, da Letícia, e Eu que agradeço. Estou à disposição, né, vocês têm o meu contato, o que vocês precisarem, contem comigo. muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço, gente.